Fala, povo de Deus, a paz do Senhor, aqui Jader Bernardes em mais um Centralcast, não é isso aí, Fernanda? Isso aí, meu povo, tudo bem com vocês? Fernanda Corsan aqui, mais um Centralcast. Fica com a gente até o final, se inscreve aqui no nosso canal, dá aquele like, compartilha, isso. Comenta e segue a gente também lá no Instagram, Centralcast Campus. Isso aí. E você que talvez seja um empresário, talvez um profissional liberal, que quer, colaborar com o nosso Centralcast aqui, expondo a sua marca, Então entre em contato com a gente lá mesmo no Instagram, Centralcast Campus, que lá a gente vai estar batendo um papo. Não só oferecer, no caso aí a marca, mas como também oferecer algum tipo de serviço, Exatamente. Não necessariamente... Às vezes uma pessoa que tem uma clínica, de estética, alguma coisa bacana. Puxa, aí, ó. Uma clínica de estética, uma maquiadora, um botoxzinho aqui assim e tal. Amor, aproveita. Minha esposa fisioterapeuta, vou aproveitar para fazer um trabalho aí. Então, entre em contato com a gente aí, com certeza você vai ser abençoado e a gente aqui também. Como você já ouviu a voz aí, não sei se você conseguiu identificar, o nosso entrevistado de hoje é o Keihil, mais conhecido como Rafael, líder da juventude. Mais fácil, bem mais fácil. Bem mais fácil. Quem riu? Olha, Fernanda, já começa... Vocês vão começar num ponto bem crítico da minha vida. Não, mas assim, quem riu do seu nome? Isso eu vi. Quem riu por último, riu melhor. Eu sabia que ia acontecer isso. Sabia. Desde quando eu me entendo por gente, é isso aí. É quem riu, Kelly, Kenho. Tudo que dá pra engatar no KEHYLL. Isso eu soletrando meu nome. Meu pai, cara. Meu pai era professor de inglês, inventou isso aí e ele achou que deu certo. E eu tô aí, 31 anos lutando com isso aí. Mas estamos vivos, estamos bem. Ainda bem que tem o Rafael, Rapaz, facilita muito. No trabalho, mas quem por exemplo, o Rafael? Kerrio Rafael. Kerrio? Kerrio. Tá, Kerrio Rafael. Se você perguntar pra ele o que significa, ele não vai saber dizer, ele vai dizer que é um monte na Austrália. Se você for lá também, não tem. Não existe isso. É coisa dele. Coisa dele mesmo. Criativo, né? Não, e assim, eu não sei se vai dar tempo de eu contar esse... Não, eu vou aproveitar, vou contar um pouquinho. E a história disso é que ele dava aula de inglês. Aí ele achou por bem que eu dou aula de inglês, então eu vou colocar um nome mais difícil para uma criança que mora no Brasil que fala português. E ele achou bom fazer isso, Então, ele estava assistindo um filme. Mas você se deu bem, né? Cara, eu não sei também. Não sei, cara, porque eu demorei mais do que os outros para aprender a escrever meu nome, com certeza. Tem A de amor, Jader, J, Jesus, Fernanda, faca. K de quê para uma criança? K. Não tem, é difícil. Aí ele achou pouco, KEHYLL. É difícil. Muito criativo. Eu tô no trabalho de cura e libertação há um tempo já. Difícil. Mas vamos sobreviver. Jesus. Obrigado pelo convite aí, agradeço de verdade. Nós agradecemos. De verdade. Prazerzaço. Que bom. E me fala, cara, você é do Nordeste, não é isso? Ou do Norte? Não, eu sou do Norte. Eu nasci no Amapá, na capital, Macapá. Mas com 9 anos, o meu pai mudou para o Pará. A gente foi morar numa cidade de projeto, Porto Trombetas. Então, meu pai sempre trabalhou com navio. E, inclusive, eu acompanhava ele um pouco nessas idas dele em navio, essas coisas. Esses navios grandes mesmo, graneleiros, tá? Porque muitos navios passam na foz do Amazonas ali, principalmente nessa movimentação de carga, de bauxita, por exemplo. Cavaco, cheio de história com relação a navio. E eu acompanhei ele em alguns momentos. Aí ele surgiu a oportunidade dele ir para Trombetas, ele foi. Então, eu me lembro bem, aos 9 anos, 10 anos, eu mudei para Porto Trombetas. E assim, a minha vida inteira foi morando no Pará. Aí quando deu 18 anos, como é uma cidade de projeto pequena, lá não tem faculdade, então você tem que sair da cidade para estudar. Aí a gente decidiu vir para São Paulo. Na verdade, ele me enviou para São Paulo. Mas só que não deu certo, eu tive um problema na visão, aí eu tive que voltar para lá. Aí a minha vida voltou para lá também, continuou por lá. Aí de lá que as coisas deslancharam e a gente foi bater em Campos, bem depois.
Caramba. Mas... E aí você conseguiu fazer alguma faculdade por lá ou você teve que adiar esse projeto? Inicialmente eu tive que adiar, mas eu precisava trabalhar. Então fiz um curso técnico e logo procurei o mercado de trabalho por lá, porque lá é uma... Aí eu já não estava mais em Trombetas, aí a gente já estava na capital, em Belém. Entendi. Aí a gente ia para uma cidade que é um distrito, né? É um município, na verdade. Vila dos Cabanos, Barcarena ali, onde tem várias fábricas, inclusive de alumínio. Recebe a bauxita dessa cidade, Porto Trombetas, transforma, faz o beneficiamento e transforma em alumínio. E eu trabalhava ali, ele sempre trabalhou em Porto também, eu trabalhei numa empresa de fertilizante. Aí até que surgiu a oportunidade dele vir para Campos. Aí ele veio para Campos e a ideia, como eu estava trabalhando lá normal, estava bem, não passava pela minha cabeça sair de lá. Estava bem, estava trabalhando bem, estava ganhando bem, então para mim estava tranquilo. Aí ele começou o meu pai, né, Romero. Beijo, pai, te amo. Aí ele começou a fazer meu filho, você tá perdendo dinheiro aí, vem pra cá, aqui tem mais oportunidade. Eu largo a mão que eu não vejo nada, tá doido? E assim... A sua família era toda de lá? Toda de lá. Toda de lá. Então você tinha mas só que em Belém, eu tinha alguns tios, tinha uma parte da minha família, mas a minha família mesmo, ela tá em Macapá. Quando meu pai veio para Campos para trabalhar no Porto, né? Aí ele começou esse assédio e eu também acompanhá-lo. Eu vi, rapaz, mas depois de uma longa caminhada aí, uma história boa nisso aí. Eu não pretendia vir, ninguém pretendia. Das minhas irmãs, por exemplo, a minha irmã que estava quase noiva na época, se eu não me engano, disse que ela não vinha. Aí meu pai, eu também disse que eu não vinha. Eu falei, não vou, porque eu estou trabalhando também. Mas engraçado que teve um sonho uma vez. E um sonho, eu trabalhava com um caminhão na época. E eu pedia carona para um caminhoneiro muito conhecido lá da região. E ele dizia que ele vinha por essas bandas para cá. Ele vinha para o Sudeste. E eu andava dentro de a gente andava dentro de de um matagal. De ônibus, uma estrada no meio de um matagal. E andava. E de repente abriu um clarão gigantesco. Planície. Bem plano, por sinal. Um gramado, assim, bem bonito, bem... E a gente perdia de vista aquilo. E quando, de repente, a gente dava no seio de uma cidade, assim. Eu chegava, quando, de repente, a gente dobrava e já enxergava o fluxo da cidade. Isso tudo num sonho. Meu pai recebe a proposta. Ele estava na sala. Ele, olha, eu acabei de receber uma proposta, a proposta é boa. Daqui mais umas semanas eles vão mandar passagem para eu visitar o local, para eu conhecer. E todo mundo vai. E eu dentro de mim, assim, duvido que eu vou. Não, tá muito cara. Meu primeiro emprego. Então é aquela paixão do primeiro emprego, né? Você dá vida para aquilo. E estava empenhado em trabalhar. Aí foi nesse momento que a gente terminou de conversar, ele veio, depois ele voltou, ele falou, olha, cara, a oportunidade é muito boa, eu acho que a gente não vai ficar aqui, a gente vai embora, vocês vão com a gente. Ele falei, pai, ninguém vai, eu não vou, eu não quero ir. Minha mãe não, negativo, ninguém vai ficar pra trás, é coisa de mãe, né? Não vou deixar ninguém pra trás. Você tinha quantos anos? Nossa, já agora tu me pegou. Peraí, eu cheguei aqui em 2014. Eu tô com 31, meu amigo. Então, isso aconteceu, foi no final de 2013, logicamente, mas a conversa foi bem antes. Então eu tava, o quê? 2021. Por esse mesmo. Aí cara, foi estranho, porque ele chamou todo mundo e ali ele ia dar ultimato, todo mundo vai. E eu lembrei do sonho na hora. Aí ele falou assim, como assim? Que sonho é esse? Aí eu contei tudinho pra ele. Falei, pai, não é pra ninguém ficar, a gente vai ter que ir. Aí ele disse, meu irmão, então agora que eu não vou deixar ninguém pra trás. Aí eu comecei o processo de fazer uma transferência, ver alguma coisa aqui, ser demitido, por exemplo, porque eu iria perder a questão de rescisão, né? E cara, nada. Mas aí eu vi Deus agindo em todos os momentos, desde um sonho. Procurei meu chefe, falei pra ele, olha, eu preciso ir embora, não vai dar pra ficar aqui. Ele disse, o que tá acontecendo, cara? Você tá fazendo um curso pra participar de uma seleção interna aqui da empresa, pra assumir turno, assim, essa coisa. E fez um pavão pra mim. Eu falei, cara, e o coração... Mas eu tenho um sonho, né? Tem uma ordem aqui pra ir, mas a vontade não era ir. Poxa, eu vou perder a oportunidade da minha vida, né? De trabalho. E acabou que
Teve uma vez, eu estava saindo de um turno, era sábado de manhã, ele chegou, ele não ia na empresa dia de sábado, ele chegou lá, começou a conversar, deu problema na produção, assim, sabe? De repente ele virou esse, você quer ser demitido? Eu falei, quero, essa é a ideia. Caramba. Então tem que ser agora, porque abrir uma janela de demissão, se você não aproveitar essa janela aí, você só vai ser demitido lá para agosto, setembro, outubro. Então aproveita, se você quiser tem que ser agora. Eu falei, então eu quero ser demitido, mas vamos fechar um negócio aqui. Você vai ter que treinar alguém para deixar no teu lugar. Eu falei, meu pai do céu, e agora quem? Eu falei, vou chamar alguém de lá, você treina o cara, se der certo, deu, mas você tem que treinar alguém. Nesse dia eu nem voltei para casa, eu fiquei direto. O cara largou sábado de manhã, o cara também que estava chegando, já nem foi para a planta de produção de fertilizante, já ficou comigo lá na frente. A gente já começou a tocar o processo de pesagem de caminhão, emissão de nota fiscal, sempre trabalhando nessa área. E, cara, depois de uma semana, eu achei que iria durar um pouco mais esse processo. Acho que foi 7 dias, eu tava imaginando pelo menos uns 15 dias, um mês. Ele falou, olha, Rafael, tá aqui a tua demissão. 1 semana. Rapaz. Aí eu falei, pai, demitiu. Ele disse, pai, vem embora, tá aqui a tua passagem agora. Eu falei, mas pai, não, esquece. Mas pai, tem que ir em sindicato, tem que protocolar demissão, tem aquilo. Eu disse, rapaz, vai, você vai ver Deus agir. E foi dito feito, cara. Eu cheguei um processo que levaria 2, 3 dias, a questão de homologação e demissão, cara, foi questão de horas. Eu cheguei lá, a mulher olhou pro lado, olhou pro outro, tem alguém para demissão aqui? Cara, que pergunta, não? Tem alguém para demissão aqui? Aí eu levantei a mão, ela falou, então, por que você está sendo demitido? Não, eu fiz um acordo com a empresa, assim, beleza, então, assinou, me entregou o documento, você está liberado. Eu falei, eu preciso voltar aqui? Eu disse, não precisa mais não, acabou. De Deus, vamos embora. Embora. Cheguei aqui em 2014, abril de 2014, aí com a agonia de querer trabalhar, né? E, poxa, tava bem, perdeu uma oportunidade de emprego, mas com aquele negócio assim, não, mas peraí, foi Deus que mandou, então ele vai ter que cuidar, agora é com ele. Cara, eu cheguei em abril, tava em seguro-desemprego ainda, né? Quando deu em julho, eu recebi uma ligação, dia 14 de agosto eu fui contratado. Meu Deus. Lá pro Porto também. Aí trabalhei no Porto desde então. Aí não saí de lá, tô lá na... Glória a Deus. Aí terminei minha faculdade aqui também, casei aqui também. Aí, tudo em Campos. Tudo em Campos. Agora que não sai mesmo, casou. E é engraçado também, sabe? Aí, essa parte é engraçada porque quando eu desci na rodoviária, aí meu pai pegou a Nilo Peçanha ali, passou na frente do McDonald's. Quando ele entra na Beira-Valão, é exatamente o sonho que eu tive. Aquele movimento. Eu falei, pai, é exatamente o sonho que eu tive, é exatamente o local que eu vi. Com aqueles arcos, aquele negócio todo. Foi exatamente aquilo. Aí eu falei, rapaz, é aqui mesmo, é de Deus mesmo. É de Deus mesmo. Mas, Rafael, e você contou um pouco sobre a sua história, essas histórias dos sonhos, né? E você, no caso, sempre, o berço seu foi evangélico, cristão. Você já respondeu que sim, cristão desde sempre. Sempre trabalhou na igreja, em alguma área dentro da igreja, atuante, porque hoje é um excelente líder dos jovens aqui da nossa igreja, né? Os jovens têm feito um trabalho incrível na igreja, né? E aí, o que eu queria saber de você sempre trabalhou na igreja, sempre trabalhou no reino de alguma forma, ou veio trabalhar depois que veio para cá? Olha, tem um mal que persegue filho de pastor, que ele sempre tem que dar errado para depois dar certo. Isso daí, infelizmente, a gente vai ver muito por aí. E eu já ouvi diversas histórias a respeito disso. Que filho de pastor sempre é problemático. E, infelizmente, comigo não aconteceu diferente. Antes das coisas darem certo, infelizmente, elas deram muito errado. Então, eu sempre acompanhei meus pais, sempre tive a ciência do evangelho, sempre acompanhei eles trabalhando. Almejava algumas coisas, mas era aquele fogo de palha. Era aquela inconstância. E, assim, muitas vezes eu vi meu pai até meio que... Quem olha de fora fala assim, poxa, ele tá largado, né? Ele tá muito na dele, né? Se eu fosse mais severo. Mas meu pai tem um negócio assim de que nada encana ele, sabe? Ele é muito que... Eu já te ensinei a palavra. Eu já te ensinei o evangelho. Daqui pra frente com você, meu amigo. Então... Eu sempre vi eles trabalharem muito no evangelho, muito. Minha mãe sempre foi secretária da igreja, meu pai, ele era o braço direito do pastor Ezerbelo, das Chagas. Inclusive, ele fez aniversário essa semana passada, retrasada. Ele é pastor de uma igreja lá em Macapá.
Igreja do Avivamento, Assembleia de Deus, Igreja do Avivamento. Foi aonde foi o meu berço, né? Até os 9 anos eu fui criado lá e sempre vi ele trabalhar muito. Para engajar, foi mais recente. Eu comecei eu já estava em Belém, eu mudei de igreja, a gente estava na Igreja da Paz, o pastor Orlando, que cuidava da gente lá na época. Aí a gente trabalhou com célula de jovens, com célula de adolescentes. Aí depois a gente veio para Campos, a gente trabalhou firmemente com a juventude, primeiro na Metodista, depois a gente trabalhou envolvido também na Casa do Pai, aí até a gente chegar na Central hoje. Mas demorou, não foi sempre envolvido. Eu via muito o trabalho deles, acompanhei, ajudei, mas engajar mesmo, botar a mão para trabalhar foi recente. Antes um pouco de vir para Campos. Aí sim eu comecei a trabalhar. Mas estava envolvido, sempre fui muito liderado por muitos pastores. Por conta dessas mudanças, e na Assembleia de Deus tem muito isso também, né? Ora é você, depois é a Fernanda, aí vai mudando, né? Tem esse jogo, né, de mudanças, né? Isso é bom por um lado, né? Você tem essa perspectiva de enxergar várias formas de trabalho e várias nuances de trabalho. Isso é importante também. Eu acho que isso acrescenta muito para a juventude. E essa rotatividade, não exagerada, mas essa rotatividade, eu te digo, responsável, isso ajuda, contribui bastante. Mais bagagem, experiência. Exato. Isso é fundamental. E isso, pode ter certeza, muita coisa do que a gente consegue trabalhar hoje olhando lá para trás e vendo o que foi feito, o que deu certo, o que não deu certo. E hoje, na condição que a gente chega hoje de trabalho, é sempre olhando no retrovisor o que deu certo lá atrás. E o que nos ajudou foi essa rotatividade, ser liderado por pastores muito bons. Então, líder, Legal. Você veio a ser primeira vez aqui em Campos. Aqui em Campos. Liderei células, mas isso dentro da Igreja da Paz é de praxe. Você é sempre condicionado a ser um líder. Então, você vai assumir uma célula um dia. Por exemplo, na época que eu estava na Igreja da Paz, para cantar no Ministério de Louvor, você tinha as aspirações iniciais de ter uma célula. Você poderia até tocar um dia, mas antes disso, você não tinha como chegar, por exemplo, para tocar um louvor, se você não fosse líder de célula. E eu acho isso interessante, porque muitas vezes a gente vai com a ânsia de tocar, mas a gente não sabe o trabalho que tem, por exemplo, para vocês que são músicos, levitas, homens da casa do Senhor, com cuidado em adoração, essa responsabilidade de também ser evangelistas, né? de pregar a palavra. Sim. E esse cuidado a Igreja da Paz tem bastante. Eu acho muito interessante, isso ajudou bastante também. Na estrutura que a gente até tem hoje também. Que legal. Eu queria saber você 2 coisas. Uma, eu acho interessante que você não tem sotaque. Escuto você falar e... Sim, Parece mais carioca, né? Sim, Vocês... parece muito próximo da gente. Eu não diria nunca que você é do norte, assim, entendeu? Lá no norte, biscoito debaixo da escada é normal também, tem um chiado, é por isso que muitas vezes se assemelha essa questão do chiado pesado. Aí você vai ver muito a conjugação certa, tu viestes, tu fostes. Isso é muito comum lá no norte, entendeu? Então, se assemelha, assim. Então, você vai ver que parece muito. E a segunda, eu queria saber de você, eu sei que para você como líder, talvez seja mais difícil de estar respondendo, não quero botar você numa situação difícil, mas quais são os maiores desafios da juventude atual, sob a sua ótica? Lógico, né? O que você vê, assim, de maior desafio para fazer essa galera queimar por Jesus? Paz, eu me faço essa pergunta desde quando eu assumi, 3 anos. Quando eu recebi o convite do pastor, a gente estava no meio da pandemia. E antes do problema pandêmico que a gente estava enfrentando, sempre foi uma perspectiva sempre foi algo que me acendeu um alerta, a questão do engajamento da juventude. E o engajar não é para gerar um conteúdo, mas o engajar de você colocar a mão e trabalhar, de você ter na sua cabeça a questão do servir. Inclusive, é até um pouco do que a gente está trabalhando esse ano com a juventude, né? A questão das pedras vivas, né? Você fazer parte de uma construção de uma casa espiritual. Você tem seu lugar. Independente da forma como Deus acha que você deve encaixar nesse corpo, né, encaixar nessa estrutura, você tem o seu lugar. E
para mim, o principal problema é o engajamento, mas não o engajamento para aparecer já. Não o engajamento para ser visto, mas o engajamento para servir. Tem muita gente que ainda não descobriu o seu potencial e está longe do trabalho, mas você só sabe o que é bom em determinada coisa quando você começa a praticá-lo e desenvolver. Eu vejo que a dificuldade do jovem é essa. Aí, por conta disso, a gente vê um distanciamento do que realmente importa para o evangelho e abertura para as coisas que não importam. Eu vejo muita gente, com relação até queimar que você fala, eu vejo muita gente mergulhando no Espírito Santo, mergulhando na glória de Deus, mergulha aqui, mas sai lá do outro lado, como se nada tivesse acontecido, e vive a vida como se nada tivesse acontecido. Peraí, o Espírito Santo não é um evento, é uma pessoa. Ele não é um acontecimento. Sim. Ele é uma pessoa. Ele transforma. Você tá na presença dele e sai lá do outro lado como se nada tivesse acontecido, isso para mim é um problema. Então, eu até falo, e é um pouco radical, um pouco isso, meu pai até fala, toma cuidado com essa frase. Mas, muitas vezes a gente se preocupa até em cutucar os jovens. Busque o dom de línguas, busque ter a revelação do Espírito Santo, profecia. E olha, no meu coração que arde mais, fala para um jovem, olha, seja íntegro na presença do Senhor, não tenha duas caras lá fora. O mesmo homem que você é aqui dentro, você tem que ser lá no mundo, lá fora, na tua vida normal, no teu dia a dia. É isso que eu tenho pregado para eles, e é isso que eu tenho pedido que a minha equipe faça isso aqui, porque não adianta a gente ensinar os jovens a buscar, por exemplo, o dom de línguas, e ao mesmo tempo ele conviver com essa ideia de que ele pode ter uma vida dupla. Isso não combina com o Espírito Santo, isso não faz sentido para o Espírito Santo. Então, eu bato muito nisso. Seja íntegro na presença de Deus, não usurpe a glória de Deus. Sabe? Não é simplesmente um mergulho dentro de uma piscina que do outro lado você sai, tá tranquilo, se enxugou, tá bom. Eu lembro na fase, né, da juventude que a gente vivia aqui na igreja, e a coisa era totalmente assim, diferente do que a gente tem hoje, né? A questão da internet, isso ele vem para ajudar, para agregar de várias formas, mas por outro lado também prejudicou muito, porque hoje os atrativos, hoje eu acho que os líderes de jovens, vamos falar de pastores, não, porque os pastores, os líderes representam os pastores, sim, né? Eu vejo assim que os líderes hoje, eles ficam o tempo todo, parece que numa briga, justamente na contramão do que está chegando até as mãos dos jovens. Parece que a luta hoje para manter um jovem na presença de Deus, eu acho que é um pouco mais feroz, é uma coisa mais pesada ali, porque realmente os atrativos hoje são muito maiores do que a gente tinha antigamente. Fernando, eu concordo contigo. Eu estava falando com um pastor, Manuel Messias, pastor nosso lá de Ribeirão do Amor. A gente foi numa IBD lá, e ele estava falando exatamente sobre isso. Logo quando eu cheguei, um jovem tinha perguntado exatamente isso para ele. Eu disse, pastor, qual era a maior dificuldade no seu tempo de jovem? Ele, rapaz, na verdade, ele fez um comparativo. Fazendo um comparativo com hoje, a gente não tinha tanta distração como hoje vocês têm. Então, isso por um lado, infelizmente, tem afastado muitos jovens, né? Porque a distração, ela em todos os aspectos, não estou falando só da internet, não, em todos os aspectos. Hoje, o jovem, ele se autocoloca uma pressão que ele tem que dar certo, que ele tem que fazer, que ele tem que... Comparativo com as redes sociais também, naquela vida perfeita, né? A ostentação. O Instagram incita muito isso, né? E eu fico muito preocupado, porque, às vezes, o peso que o jovem carrega na costa, muitas vezes desnecessário, muito advindo dessa questão da internet, né? Muito advindo da pressão da escola também, que é o maior contato que os jovens têm, né? Dentro de escola, curso. Então, essa pressão que muitas vezes o jovem carrega, na minha época, eu não sou tão velho assim, tenho 31 anos só, e já era complicado a gente conviver com essa questão da pressão. Aí pro evangélico, isso daí eu vejo até um pouco mais pesado, porque tem aquele quê do mundo, né? Mas você não é crente? Você pode fazer isso? Você pode fazer assim? É certo isso, você publicar isso na internet? Teu pastor sabe disso? Então, essa questão dessa pressão, essa distração, isso daí, nossa,
Eu tenho muito falado com eles aqui, tá na hora de acalmar o coração de vocês, viver o tempo de vocês. Eu falo sobre desequilíbrio do tempo. Muitas vezes a gente quer antecipar o negócio, quer viver um momento que não é o adequado, questão de namoro também, isso é muito complicado para a juventude, lidar com isso. Tem uma galera muito nova querendo namorar, tem uma galera muito nova querendo criar responsabilidade sentimental e emocional pela vida do outro, e eu chamo isso de desequilíbrio do tempo. Tem tempo para cada coisa, né? Então, quando você vive esse desequilíbrio do tempo, o tempo que era para você estar plantando, você tem que estar curando algo que foi ferido. Então, não sou muito adepto de você viver fora desse tempo. Muitas vezes isso cai no colo do jovem, né? Ele não tem muita escolha. Trabalhar muito cedo para ajudar em casa, não tem muita escolha. Tá alheio a ele, né? Tá alheio à vontade dele. Então, mas se puder evitar, por favor, viva o seu tempo, curta o seu tempo, sabe? Aprenda a viver dentro do seu tempo, que eu acho que isso daí vai facilitar também a tua caminhada como homem, como mulher. Eu acho que a gente tem que aprender e ensinar isso para essa galera que está criando uma pressão para si. É criar a base, né? Exatamente. Foi o que a gente fez logo quando a gente começou, no primeiro ano, a gente estava no seio da pandemia, né? No meio da pandemia, né? E algo falava muito em coração, assim, peraí, as lideranças passadas, elas plantaram, elas investiram tempo de oração, elas investiram em sementes. Então, é o momento certo dessas sementes florescerem e frutificarem. Na minha cabeça, isso era muito claro. Porque, assim, não faz sentido eu assumir e muda tudo, esquece tudo. Não, peraí, essa galera plantou. Deus não vai usar essas sementes? Deus não vai responder essas orações? Homens e mulheres oraram por essa juventude. Então, algo que eu almejava muito é que isso germinasse, que isso florescesse. Então, assim, teve jovens se descobrindo para algo que estava bem apagado. Teve jovens florescendo para o evangelho, florescendo para a igreja, principalmente, aparecendo. Tinha jovens que entravam e saíam e não tinham contato com ninguém. E hoje tem amizade aqui dentro, floresceram de alguma forma. Porque florescer e frutificar. Inclusive, você foi convidado para ministrar. Sim, ministrei, Então, isso foi fundamental. Para esse primeiro momento, de fato, florescer e frutificar. Mas, por essas sementes que foram plantadas por essa liderança passada aí, essa galera que investiu tempo, né? Então, a gente tinha que honrar esse pessoal de alguma forma, tinha que reconhecer de alguma forma. E nada melhor do que você regando, cuidando daquilo que foi plantado, daquilo que foi investido tempo. Eu enxergo dessa forma. Sei que a juventude, quando fala de juventude, tem uma faixa etária assim, bem ampla, né? Você pode se enquadrar. Eu ainda me acho jovem, né? Mas normalmente sim, galera, assim, eu falo por experiência própria, né? A gente já passou por lá, né, Fernando? 18 anos, 17 anos. Cara, são muitas incertezas. O que eu vou fazer da minha vida? Vou trabalhar no quê? Tal. E, querendo ou não, essas questões acabam influenciando também, afetando nossa questão ministerial dentro da igreja, no trabalho, né? Como é que você vê isso na juventude? Ainda mais com uma diversidade que, apareceu aí, né? Porque há uns anos atrás, se falasse influencer digital, o que é isso? Agora, hoje é uma profissão, assim, principalmente a galera jovem, todo mundo sabe. Todo mundo né? sabe. E é mais remunerada do que milhões. Esses dias eu estava vendo, inclusive, né, um ranking, um camarada fez um vídeo, né? Hoje, a galera faz vídeo de tudo, né? Ele fez um ranking dos youtubers que tem a maior remuneração do Brasil, mais ganham dinheiro. Eu não vou falar os nomes, né, nem os valores, mas eu fiquei, assim, apavorado de quanto os caras ganham por mês. Então, além dessa questão tradicional, digamos assim, né, dos cargos dentro da igreja, das funções, o mundo da internet ampliou essas fronteiras, essas possibilidades, inclusive o próprio metaverso está aí, né? A galera da juventude sabe o que eu tô falando. O pessoal mais antigo, não. Tem até culto, né? Mas o próprio metaverso, né, tá por aí, né? E, inclusive, tem especialistas falando aí que as igrejas daqui a 10 anos, grande parte dos cultos vão ser no metaverso, né? Eu não sei, mas... Eu não sei se já isso tem bom gente... ou verdade. Mas já estou falando nisso, não... Então, assim, tem essa questão das incertezas, e aí tem o plus desse aumento de leque, né? Que às vezes pode ser tabu para alguns lugares, né? Como
assim, como, eu sei que isso é uma bomba, né? Mas como lidar isso com a juventude? Né? Tentar, assim, ajudar, aconselhar, porque, assim, realmente é um desafio absurdo, né? A minha esposa sempre fala assim, amor, você tá sendo muito incisivo, dá uma maneirada, não precisa tanto. Porque, assim, apesar da gente viver dentro de um contexto espiritual, existe uma realidade, e a gente está suscetível a essa realidade. Então, tem uma galera que almeja certas coisas, e a forma como almeja destoa do que está vivendo. Então, eu sempre tento puxá-los para dentro da condição e, a sua condição é essa, é isso aqui. Muitas vezes eu já quero fazer isso, quero fazer aquilo, eu faço assim, eu já estou pensando em fazer assim, e muitas vezes não bate com a condição que está vivendo. Então, eu acho que foi até você que colocou uma postagem do pastor Silano Rafael, e a pregação dele falava exatamente sobre isso. Viva com a condição que você tem. Então, eu acho que o principal hoje para a juventude é essa. É a juventude viver a realidade que tem que viver. É a realidade dela. E esse é o meu grande ponto. Se o cara vai se tornar um influencer digital, que ele galgue, que ele consiga trabalhar e chegar até lá. É um negócio que nunca vai entrar na minha cabeça. Um jovem de 18 anos almejar um carro, almejar uma carteira de motorista, sem ter condições de custear um carro, de cuidar das despesas de um carro. Sabe? Hoje, para você ter ideia, eu tenho certeza que tem pais de famílias tentando se desvencilhar de carro que não consegue vender, porque é um gasto excessivo. E tem a juventude que almeja, tem uma galera que almeja um carro a todo custo, sem ter condições de cuidar de um carro. Então, não faz sentido para mim. Então, o que eu gosto de falar e pregar, principalmente, vamos voltar para a realidade. A sua realidade é qual? A possibilidade é qual? É essa. Estude, trabalhe, sabe, se desenvolva, cara, e aí comece a almejar. Porque muitas vezes a galera sai dessa realidade e vai muito longe, aí se afasta até de Deus, como infelizmente a gente tem alguns exemplos. Tem uma galera que almejou muito, não colocou aos pés do Senhor, por exemplo, os seus sonhos, não colocou nos pés do Senhor as suas vontades e correu atrás de algo que ainda nem tinha condições de pegar. Aí, infelizmente, correu atrás viveu fora das suas condições, correu atrás daquilo que ainda não era para viver, aí, infelizmente, se torna vítima do desequilíbrio do tempo. A maior dificuldade hoje que eu vejo, assim, olhando por fora, né? Não vou falar nem da juventude, eu acho que o ser humano, ele conseguir ser feliz, eu tô falando assim no caso do ser humano cristão. Sim. Ele ser feliz e ele viver bem com a vida que ele tem. Contentamento, né? Porque geralmente é assim, a pessoa que tem uma casa, ela quer ter duas. Aí ela tem um carro, ela quer ter dois. Aí ela tá sempre, não que isso seja errado, não. A pessoa querer almejar coisas maiores, tem condição, trabalhar para adquirir. Mas às vezes vive tanto em busca que a vida que tem não valoriza, não é feliz com a vida que tem, e por muitas das vezes é a vida que muitos gostariam de ter. Exato. E eu vejo isso muitas vezes até dentro do próprio ministério, igreja, vamos dizer. Porque eu vejo jovens almejando, por exemplo, chegar num púlpito e ser o pregador da noite. Isso é ótimo. Ouvir isso, para mim, é um bálsamo pro meu coração. São homens e mulheres que estão almejando o reino, servir o reino. Mas muitas vezes quer o púlpito, quer chegar lá, sabe? Se a gente for olhar, se a gente for olhar a história dos nossos pastores, dos nossos líderes, aqui dentro da central mesmo, a gente vê de fato eles passar pelos processos. Sim. Então, isso eu acho que é resultado também até da internet, esse imediatismo, sabe? Sim. As coisas acontecerem rapidamente. E isso, hoje eu vejo que é essa dicotomia, né? É o pessoal se afastando da realidade. Eu vejo uma pessoa que eu sigo, inclusive, é evangélica, não vou citar o nome. Mas ela conta várias e várias vezes, ela posta lá no Instagram dela e ela fala lá, gente, essa foto aqui ela tem 1 ano e meio
E era essa vida que eu tinha. Eu era auxiliar, né, de consultório dentário, né? Dentário mesmo fala, né? É consultório dentário. Sim. Ela era auxiliar de consultório e tal. E aí ela foi só subindo na questão da influência digital. Uhum. E hoje ela ganha milhões. Hoje tem uma mansão, e tipo assim, é justamente o imediatismo, né? Ela, em 1 ano e meio, você mudar a chave da sua vida financeira da forma que foi mudada, e aí a pessoa, não, eu quero isso pra mim. Eu acho que nem a mente da pessoa consegue acompanhar essa mudança repentina. Não tem como, né? Não tem como. Aí muitas vezes a gente vê gente deslumbrando aí, infelizmente. Eu acho engraçado, eu ficava muito frustrado, porque eu era mais novo, né? Eu tô novo ainda, né? Mas eu era mais novo e eu ficava assim, gente, não é justo. Eu sou novo, eu tenho saúde, eu tenho vigor, eu tenho disposição, eu não tenho dinheiro pra desfrutar tudo isso. Rapaz. Aí eu falei, eu queria ter dinheiro agora pra desfrutar, né? Eu tinha cabelo, então eu podia... Você compartilha do mesmo sentimento que eu. Aí eu ficava com essa frustração, né, tal, mas, cara, o que a gente não entende às vezes quando a gente tem um pouco menos de maturidade, como você... É que, assim, o contentamento é só com Deus, cara. Essa completude, essa satisfação é só quando você está vivendo os propósitos de Deus. Cara, não tem jeito, não tem pra onde correr. Você pode ter 1 milhão na sua conta, se quiser eu te dou meu Pix, tá? Você pode ter 1 milhão na sua conta e você não ter essa satisfação, essa questão de cara, tá tudo bem, tá completo, tá? Então, ou às vezes você pode passar dificuldade, às vezes, fechar as contas no final do mês e você... Paz, que maravilha ter Deus, né, tal. Então... E assim, eu acho interessante, porque aqui tem uma mensagem para quem está vendo a gente, contentamento não é conformismo, não quer dizer que você não precisa almejar, você não deve almejar. É isso aí. Pelo contrário, é em Deus que a gente tem a possibilidade de uma visão mais longa, né? A gente enxerga além. A minha mãe sempre fala isso para minha irmã mais nova, vai além, enxerga além, ela ama essa frase. Então, não é conformismo. Contentamento não é conformismo, não confunda, né? Exatamente. O contentamento, ou melhor, o conformismo é de fato simplesmente se acomodar, parar por aqui, não vou querer mais. É aquela ideia também da casinha, do carrinho, não é isso. Conformismo com certeza não é isso. É de fato saber que a condição que está vivendo, desfrutar da condição que está vivendo e se alegrar, ter a plenitude da paz e do amor e da felicidade em Deus. Isso eu acho o mais importante. Eu tive um pastor que ele dizia uma frase fascinante, eu gravei, né? Ele dizia o seguinte: viva como se Jesus fosse voltar amanhã, mas trabalhe, projete, planeje como se ele fosse voltar daqui a 200 anos. E é isso aí, né? É você ter esse foco e você ter uma vida com essa expectativa, mas na outra ponta você se planejar, você organizar, você correr atrás, né? Ter essa ambição, né? De crescer com essa moderação, com esse equilíbrio, né? Porque... E pegando o gancho de Jade aqui sobre expectativa, qual é a sua expectativa para essa juventude que você lidera? Que o coração deles, inclusive é o nosso alvo de oração. A gente estava tendo oração agora, recente. O primeiro alvo de oração nosso é que a juventude, a geração forte, ela de fato almeje o reino de Deus. Independente do que for fazer, se ele vai ser um grande pregador, se ele não vai ser um grande pregador, se ele vai ser um grande ministro de louvor, se ele também não vai ser, se ele for o cara responsável pela limpeza e da administração do prédio da igreja, mas que ele esteja voltado para o reino. A minha grande perspectiva e a minha grande expectativa é que a juventude, a geração forte, de uma vez por todas, desponte, almeje e queime pelo reino de Deus. Porque você almejar algo é imprescindível para o coração de qualquer ser humano. Muitas vezes isso é o combustível para ele se mover, né? Mas quando você almeja o reino, que é a primeira coisa, é a essência, você almejar as coisas do reino, eu te digo, meu irmão, o céu não é o limite, não, o céu é o nosso destino, e você almejar algo espiritual, pode ter certeza que é para lá que você vai. E eu quero, de fato, a minha expectativa é que eles almejem e se envolvam, se engajam, botam a mão no arado e pare e largue essa ideia de simplesmente
não consigo, não dá mais, tô cansado, vou largar tudo. Não quero isso para eles, entendeu? Então, essa inconstância eu não curto. Eu quero, de fato, que eles almejem e segurem o arado aí, meu irmão, e não olhem para trás nunca mais. Amém. Gente, eu queria aproveitar, né? Porque às vezes você vem na central de vez em quando, ou às vezes você nunca veio. Então já faço o convite. Vem, você que é jovem, adolescente, Sim. né? E talvez você venha aqui num culto domingo à noite, fica meio perdido, você não vai ficar perdido mais. Não precisa. Fala das reuniões, quais os dias, Ótimo. o horário, dá o recado aí. Então, toda segunda-feira, às 20 horas, a juventude ela tem orado na igreja. É a nossa reunião de oração. Você não vai vir para fazer outra coisa aqui. Aí fica onde aqui na igreja, Anel? A gente fica no prédio anexo aqui, a gente tem o auditório aqui embaixo. Aproveita essa oportunidade, porque assim, muitas vezes o jovem ele não tem a possibilidade de ir nas outras reuniões, por exemplo, na de sexta, que é a nossa resenha com o Espírito Santo. Só tem segunda. Irmão, você vai ser abençoado da mesma forma, é o nosso momento de oração. Na sexta tem a resenha com o Espírito Santo, é uma reunião mais ligada à comunhão, é o momento dos jovens se conectarem mais. Qual horário? Esse é o horário mais tarde um pouquinho, às 21 horas, porque para abranger a galera de faculdade, a galera que não tem condições de chegar mais cedo um pouquinho. Até porque senão também eu atrapalho o Jada, né? O Jada tem os ensaios dele aí, né? Então, às 21 horas. Segunda, às 20 horas aqui na igreja e sexta, às 21. E a nossa classe TBD, todo domingo de manhã, né? Venha, aproveite. A classe também é no prédio anexo, É no né? prédio anexo, é no prédio anexo. Legal. TBD, vida nova para você. Ele amara. Vocês vão ter também um congresso também lá Isso. em outubro, né? A gente já abriu as vagas, né? Para outubro, dia 28, 29 e 30 de outubro, o nosso encontro jovem. A gente vai para um determinado local, a gente vai ter o nosso momento de retiro e vai ser bênção. Eu vou fazer igual o evento do dia 11. Vou fazer surpresa. Vou fazer surpresa. E a gente tem também o dia 18/6. Você, que ainda não se inscreveu, 18/6 agora, vai ter o nosso encontrão. É um dia que a gente vai para um outro local, a gente fica à vontade. Lá você vai ter uma piscina maravilhosa, tem uma quadra ótima, sabe? A gente vai ter um momento inicial de palavra, de louvor, mas depois a gente vai ficar bem à vontade para você se divertir, conhecer gente. Isso daí... o encontrão ele é mais ligado para a interação entre as nossas congregações. Então, a juventude do Parque São José, lá de Poço Gordo, que muitas vezes está longe, não tem condições de estar participando das atividades uns dos outros, isso a gente viu que é uma possibilidade das pessoas estarem interagindo. Então, chega lá, meu irmão, você vai ter campeonato de futebol, aproveita, você que gosta de futebol. Aí, no futebol que a gente conhece o crente, né? A gente sabe disso. No futebol que a gente conhece o crente. Então, o Uno também, o Uno na nossa igreja não é desavença, pode ficar tranquilo disso. Então, é uma oportunidade da gente estar junto. O encontrão dia 18/6 também está aberto as inscrições. Qualquer coisa, você só procurar a gente aí. Todo domingo a gente está depois do culto pegando a inscrição pessoal aí. Maravilha. Rafael, eu queria agradecer muito a sua participação aqui. Cara, eu que agradeço. Foi bom. Foi muito legal. Ótimo. Obrigado pelo convite de vocês. Foi ótimo. Que o projeto voe, alcance, Amém. faça grandes voos aí. Eu tenho certeza que já é para a glória de Deus, então não tem como dar errado. Amém. E você, muito obrigado. Você que chegou até aqui, né? Como a gente sempre pede aí, essa ajuda, essa colaboração, compartilha, curta. Sabe por quê, irmãos? Porque é 0800. Não custa nada, você clica ali e tal, né? É verdade. Muito obrigado. Nem dói. Tá? Eu vou fazer o meu jabá também? Peraí. Pode. Porque senão as meninas da mídia, da equipe da mídia, vão querer meu cabelo que eu não tenho. Gente, por favor, corre lá no Instagram, procura o Instagram da Geração Forte. Sim. Marca a gente, entra em contato, se inscreve. Tem o nosso canal no YouTube também, Geração Forte, ADC Campus. Procura lá, vai ser importante a sua participação. E todos os nossos avisos, tudo que a gente está promovendo, tudo que a gente está fazendo. Inclusive tem devocionais maravilhosos que os jovens estão fazendo aí. Aproveite para ler, participar. E só chegar lá e se inscrever. Beleza? Show de bola. Fiquem com Deus, pessoal. Até o próximo. Valeu. Show.